Eu vou te contar tudo de onde veio esse grupo terrorista, o HTS, que está governando a Síria, pós conquistar a capital Damasco e Bashar al-Assad bater em retirada e deixar o governo do país que estava nas suas mãos por décadas. Quem é esse grupo terrorista? Isso mesmo, é um grupo terrorista. E Estados Unidos e Europa, e claro, Israel, tapa os olhos e vê essa tomada de poder como legítima. Fora isso, Vladimir Putin lava as mãos e diz: não vou defender mais o regime de Bashar al-Assad. O Hezbollah, enfraquecido por conta das ações de Israel no Líbano, também não tem forças para lutar em outra frente. E o Irã está acuado e não vai defender o regime do ditador sírio. Primeiro ponto, eu não estou aqui para passar pano para as atrocidades cometidas por Bashar al-Assad, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que falar para você, inscrito do canal, quem é esse grupo HTS que está dominando o país e possivelmente vai colocar em prática uma ditadura sectária aos moldes do Talibã na Síria, mas sobre um viés sunita e não xiita, que é a maioria dos iranianos, que antes apoiava o regime de Bashar al-Assad. Apesar do Bashar al-Assad fazer atrocidades, principalmente na guerra da Síria, o regime era um regime muito mais ocidentalizado, isso mesmo. As pessoas em Damasco, principalmente as mulheres, que em outros países são cerceadas dos seus direitos, como a própria Arábia Saudita, parceira histórica dos Estados Unidos, e o próprio Afeganistão, que foi entregue pelos Estados Unidos para o Talibã. Na Síria, as mulheres podiam fazer faculdade, dirigir automóvel. Você tinha ali uma vida muito mais livre dentro da Síria, principalmente Damasco, a capital que estava sob o domínio total de Bashar al-Assad. Isso é um ponto importante para a gente, né, mostrar para você, inscrito, qual é a realidade da Síria no regime do ditador Bashar. É claro que as outras tribos que são contrárias ao governo de Assad eram ferrenhas opositoras e não aceitavam essas liberdades ocidentais que o Bashar inseria dentro da capital. Tá, Jean, de onde vem esse grupo HTS? Esse grupo nada mais é que uma dissidência da Al-Qaeda. Quando a Al-Qaeda teve seu líder maior, Osama Bin Laden, morto no Paquistão, houve ali uma cisão das novas lideranças. Porque a Al-Qaeda, sob o olhar de Osama Bin Laden, sempre queria a internacionalização do Islã, a internacionalização da causa muçulmana. Então, os ataques terroristas promovidos pela Al-Qaeda aconteciam nos Estados Unidos, na Europa. A ideia era pulverizar o mundo de células terroristas que colocariam ali os países ocidentais na parede, obrigando eles a deixarem o Oriente Médio para os árabes muçulmanos, para que a cultura árabe muçulmana prevalecesse em cima da cultura ocidental, que a Al-Qaeda dizia que as grandes potências queriam inserir no Oriente Médio. Já o outro lado queria a luta interna, a formação de um califado, um grande país sob a rege da doutrina islâmica sunita. E desse grupo que se bandeou para esse lado surge o Estado Islâmico. Isso mesmo, o Estado Islâmico que gravava aqueles vídeos cinematográficos aterrorizando o mundo, né? Colocando pessoas em jaula, queimando pessoas vivas, fazendo atrocidades absurdas e também ataques no exterior. Mas a ideia do Estado Islâmico era fundar um califado sobre a rege de um grande líder. O Estado Islâmico ele nasce ali no Iraque e ruma em direção ao norte do Iraque, onde você tem vários poços de petróleo, principalmente na cidade que é muito rica no petróleo, que é Mossul. Eles dominaram toda essa região e começaram a fundar esse califado. Eles perseguiam principalmente os povos sem pátria que vivem nessa região, como a maioria curda e a minoria yazidi, que vive no norte do Iraque, num trechinho ali da Turquia, numa grande parte da Síria e também uma pequena parte do Irã. O Estado Islâmico, muito mais poderoso, com muito mais armamento, derrotou os
curdos inicialmente. Lembro você que o Estado Islâmico recebeu o apoio Yankee no início da sua formação. Nisso tudo, você tem a Primavera Árabe, que dá início na Tunísia e vem derrubando ditaduras, ou pelo menos mudando o olhar dos reis e ditadores frente à população, sendo muito mais participativos nas questões sociais, que antes esses ditadores e reis eram totalmente contrários às questões sociais, só olhavam para o seu umbigo, para a sua família e para os militares que os apoiavam. Aí você tem a queda de Muammar Gaddafi na Líbia, você tem a queda de Hosni Mubarak no Egito, mas aí chega na Síria. Quando chega na Síria, a Síria tem um trunfo: gás natural. A Síria tem outro trunfo: proximidade com a Europa, ser um país muito mais aberto, muito mais ocidentalizado. E aí Vladimir Putin fala, eles têm gás natural, se a Europa pega esse gás natural, vai ficar menos dependente da Rússia. Eu vou apoiar Bashar al-Assad. Isso mesmo, esse desenrolar da Primavera Árabe, o Vladimir Putin apoia o regime de Assad. Tá, mas contra quem, Jean? Contra grupos rebeldes que querem aproveitar essa onda popular e essa onda de derrubada de ditadores para derrubar Bashar al-Assad. Um desses grupos é a Frente al-Nusra, que recebe apoio dos Estados Unidos. E Bashar al-Assad recebe apoio do Hezbollah, do Irã e da Rússia. Contra a Frente al-Nusra dá-se início à Primeira Guerra da Síria. Com isso, o Estado Islâmico fala, eles estão num conflito, o país está fragilizado, vamos invadir a Síria. E o Estado Islâmico entra no território sírio, conquistando toda a parte mais a leste do território. Como, por exemplo, a cidade de Palmira, onde foi toda destruída e era uma cidade que era patrimônio da Unesco, por conta aí dos seus atrativos materiais históricos. A guerra, ela é sangrenta, e quem paga é o povo sírio, que tem que bater em retirada à procura de sobrevivência. Aí você tem os refugiados sírios se jogando ao mar para chegar na Europa. E também outros países ali, como a Jordânia. A Rússia entra no conflito e bombardeia Alepo. Alepo é a segunda principal cidade da Síria. E lá onde você tem as batalhas mais sangrentas entre os rebeldes, da Frente al-Nusra principalmente, e o exército de Assad, que tinha apoio do Hezbollah, do Irã e da Rússia. A Rússia bombardeia Alepo e derrota esses grupos terroristas por conta, do seu aparato militar. Os Estados Unidos deixam de apoiar diretamente esses grupos recuam para localidades estratégicas e o próprio Estado Islâmico perde força. Isso mesmo, o Estado Islâmico é derrotado não pelo exército sírio, mas sim pelos curdos. Vocês estão lembrados dos curdos que eu falei que foram derrotados inicialmente pelo Estado Islâmico? Os curdos foram treinados pelos Estados Unidos, receberam armamento dos Estados Unidos e derrotaram o Estado Islâmico. Só para você ter uma ideia, o norte do Iraque hoje está na mão dos curdos. Essas cidades que eu falei, como Mossul, praticamente são governadas pelos curdos. Apesar deles não ter pátria, não existe o Kurdistão, mas eles estão ali na região e têm total autonomia política, social, econômica, cultural e religiosa. Mas o Estado Islâmico, ele não desapareceu. Ele começa a fazer ações mais de guerrilhas, principalmente em regiões desérticas. E o regime de Assad ganha uma sobrevida. Por quê? Os rebeldes foram derrotados. Mas, passando aí vários anos, nós temos ainda a Guerra da Síria acontecendo, mas muito mais light. Mas nós tivemos ali o início de uma guerra total de Israel contra seus inimigos do entorno, que recebem apoio do Irã. O primeiro dele, o Hamas, já que o Hamas ataca Israel no ataque terrorista, cara, sem proporções. E aí Israel usa toda a sua força para aniquilar o Hamas. A segunda fase da guerra é aniquilar o Hezbollah, que apoiava o regime de Assad, que enfrentou os rebeldes na Primeira Guerra da Síria. Mas, claro, Israel é uma potência militar e derrota o Hezbollah, ou pelo menos fragiliza o Hezbollah. Ao mesmo tempo, o Irã ataca Israel. Israel ataca o Irã e fica ali num momento de instabilidade, o conflito entre os dois países. Com isso, Bashar al-Assad fica à deriva. Por quê? Porque não tem apoio mais do Hezbollah, que está fragilizado, não tem apoio do Irã, que está no momento de equilíbrio com Israel, e não tem apoio da Rússia, de Vladimir Putin. Por quê? A Rússia está num conflito contra
a Ucrânia e não tem como abrir outro braço. Bashar al-Assad está à deriva. E esses grupos, sabendo disso, se juntam. Ó, presta atenção, isso é importante. Os grupos se juntam, mas nós temos um que é maior, mais poderoso, que é o HTS. Quem é esse grupo, Jean? É uma dissidência do Estado Islâmico. Ah, o Estado Islâmico é uma dissidência da Al-Qaeda. Então nós tivemos a dissidência da Al-Qaeda, formou o Estado Islâmico. Dentro do Estado Islâmico, depois de derrotado, teve uma outra dissidência com o HTS. Isso mesmo. O Estado Islâmico queria fazer o quê? Um califado. O que o HTS quer fazer? Um califado, mas aí eles falam o seguinte, que é multicultural, multireligioso. Será? Será que é verdade? Por isso que eu afirmei no início do vídeo que é um grupo terrorista. A raiz é terrorista, a raiz é da Al-Qaeda. E tá tudo bem para os Estados Unidos, tá tudo bem para a Europa, um grupo terrorista governar a Síria. E tá tudo bem para Israel. Esse grupo começa o ataque pelo norte, muitos dizem com apoio até da Turquia, né? Então eles começam o ataque pelo norte, rumam até Alepo, conquistam Alepo rapidamente, conquistam Homs rapidamente, que é uma outra cidade importante da Síria, e rumam em direção a Damasco. O exército de Assad cria um bloqueio, mas não consegue sustentar esse grupo terrorista, que muitos dizem, e a partir também das minhas pesquisas, está recebendo apoio dos Estados Unidos. Eles invadem Damasco, né? Eles estão ocupando a cidade de Damasco, e Bashar al-Assad foge em seu avião. Cara, surreal o que está acontecendo lá. Quando você acha que está mais ou menos caminhando para o fim, o caos se estabelece. Desce o dedo dando like se você gostou desse vídeo, compartilha aí no grupo do WhatsApp. Cara, estou baseado na geopolítica, na geografia, na história contemporânea do Oriente Médio, geografia, geógrafo do Gabarita Geo. Só se inscrever no canal, vamos ficar antenados pra cima deles.